A Cachorro Grande surge depois? Tu já tinha tido banda antes? Como é que é teu começo até a formação de banda e se tornar não só um guitarrista, mas um criador, um compositor, um cara que faz músicas? Sim, como eu não era um guitarrista satisfatório para mim, assim, e daí teve essa fase da adolescência dos 14, 15 anos, em que eu comecei a ouvir essas músicas mais de cabeludo, né, que eram mais difíceis de tocar, comecei a andar com uma galera mais velha que tipo o que são as músicas de cabeludo? Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, que elas eram mais complexas, né, então como eu conseguia tocar isso na bateria, porém não na guitarra, desculpa, eu comecei a tocar com um pessoal mais velho e meio que virei um baterista, né? Mas sempre com aquela coisa, né? Daí eu comecei a tocar com bandas de Porto Alegre, né? Eu tocava numa banda de jazz rock que chamava Laranja Mecânica, né? A gente tocava no Clube do Jazz, tocava no Clube do Jazz lá em Petrópolis, lá em cima? Tocava... como é que era o nome dos lugares? Tocava ali pelo Bonfim, né? E daí, ali nos anos 90, comecei a tocar com bandas de blues, Blues Makers, que era uma banda de blues aqui de Porto Alegre, até que eu conheci o Flávio Basso, o Júpiter Maçã, e a gente começou a tocar junto. Ele tocava com 2 músicos de Rio Grande que acabaram voltando para lá, né? Então ele precisava de uma banda. Eu comecei a tocar com ele na época que ele lançou um disco clássico chamado Sétima Efervescência. E o Flávio tocava a música que era a minha raiz, a minha essência, que é o The Who, né? Uma coisa baseada nessa fase psicodélica dos Beatles, que é o tipo de música que até hoje é o tipo de música que eu mais gosto, né? Então, observando ele compor, eu aprendi bastante. E nessa fase eu toquei com ele entre 94 e 98, por aí. A gente viajou o Brasil inteiro, porque o disco Sétima Efervescência que ele lançou, né, era o primeiro disco da carreira solo dele, teve uma notoriedade bacana lá em cima, né, saiu uma matéria muito bonita na Folha Ilustrada, né, foi capa da Folha Ilustrada, então a gente começou a tocar pelos festivais Brasil afora, né, tocamos num festival que era clássico da época, que era o Abril Pro Rock, começamos a aparecer em programas da MTV, moramos um tempo em São Paulo também, né? Então ali eu... É ele te ligando? Não, ele não é. Daí começou essa coisa, e ali eu já comecei a esboçar minhas primeiras canções, né? E comecei a tocar um pouco melhor guitarra. Então em 1999, quando ele se muda para São Paulo de novo, e acaba indo para um lado mais bossa nova, começa a tocar com outras pessoas lá, eu fico em Porto Alegre e nesse meio tempo eu começo a escrever minhas primeiras canções, conheço o Beto Bruno, que veio de Passo Fundo, né? E a gente daí em 99 monta Cachorro Grande com a proposta de tocar canções minhas e canções deles, né? Ele trouxe o baixista, eu trouxe o baterista, daí se forma a banda. Eram 5 originais no início ou 4 na largada? No início era 4. Era eu, o Beto, ele trouxe o baixista, que era o Bocudo, e eu trouxe o baterista, que é o Gabriel. Daí lá pelo meio entre o primeiro disco e o segundo, a gente conhece o Pedro Pelotas, ele começa a integrar a banda, e em 2005 o baixista, o Bocudo, sai e entra o Rodolfo. Tem uma geração que se formou formando bandas de 4 muito focado no que eram os Beatles, né? Naquela formação das 2 guitarras, baixo e bateria, né? Sim, A gente era uma coisa mais The Who, né? Que era o Beto, lead singer, né? O vocalista. Eu na guitarra, o baixo e a bateria, né? Como era o Blur, que era uma banda que a gente ouvia bastante na época, né? Daí depois veio o tecladista, que a gente achou lá na loja onde eu trabalhava, na loja de instrumentos musicais. A gente precisava de teclado em 2 músicas. Vocês acharam um tecladista na loja? Ele era cliente da loja. Ele falou, eu vou no show de vocês, eu gosto das músicas. Daí a gente ia gravar demo pro primeiro disco. A gente deu uma fitinha para ele, tu consegue tocar essa música? Ele foi lá, fez um arranjo bacana, assim, para uma música que chamava Lily, e outra que se tornou uma música até clássica da Cachorro Grande, que é o Dia Perfeito. Sim. Né? Ele fez um arranjo de pianinho meio vaudeville, então a gente já ficou de olho, esse aqui já temos um tecladista. Já temos um tecladista. Precise. Na loja encontraram o cara. Na loja de instrumentos musicais na qual eu trabalhava, mas ele estava sempre lá incomodando, né? A dificuldade hoje a gente vê com a questão do YouTube e Spotify, né?
O pessoal hoje consegue produzir com mais facilidade, claro, com mais sofisticação ou menos sofisticação, mas Sim. consegue produzir e colocar teu trabalho. Não era bem assim um tempo atrás. Quando vocês começam, como é que foi para conseguir gravar? Quando é que vocês gravam a primeira vez? Já é 2001, 2002? Já é 2001, né? A gente tinha um amigo meu que trabalhava num estúdio, que é o Luciano Albo, que tocava baixo nos Cascaveletes, né? Depois fez o Tenente Cascavel, tocava numa banda que eu admirava muito nos anos 90, que era Pura Sangue. Ele se sensibilizou com essa correria que a gente fazia para cima e para baixo. Ele trabalhava num estúdio, ele falou: ó, sem meu chefe saber lá, vocês venham num domingo aqui, eu vou dizer que é para mim a gravação e vou gravar uma demo de vocês na faixa, porque ele sabia que nós éramos uns chinelos, não tinha dinheiro para nada, andava com uma cachaçinha para cima e para baixo, porque a gente não tinha grana para nada, né? Então ele grava essa demo com 4 canções, né? Ele dá essa força pra gente, e essa demo começa a tocar na Rádio Ipanema, né? Falecida Rádio Ipanema. É, e saudosa, e o que faz falta, né? A Rádio Ipanema. Então a música ali começando a tocar na Rádio Ipanema, a gente tendo um portfólio para mandar para as pessoas, né? E então a Cida Pimentel estava trabalhando com um selo na época que era o Stop Records. Então ela meteu uma pilha no pessoal da Stop Records lá para a gente entrar no cast e para Stop Records bancar a gravação do nosso primeiro disco, que foi o que acabou acontecendo, né? Eles tinham outras bandas no cast, que era Cowboys Espirituais, Sombreiro Luminoso, e a Cida meteu uma pilha lá para apostarem na gente. As próximas horas serão muito boas? Esse é o segundo disco. Esse é o segundo. Como é que é o nome do primeiro? O primeiro é auto-intitulado. Auto-intitulado. Cachorro Grande, né? Ah, sim, Cachorro Grande é o primeiro. O nome do disco é Cachorro Grande. E aí a gente grava em 2001, daí o primeiro single já História na Rádio Atlântida. Quando sai o primeiro single antes do disco, a gente já começa a ter uma turnezinha ali pelo interior do Rio Grande do Sul, aí a gente cai na estrada. Onde é que entra o Lobão nessa história toda? O Lobão tinha um selo, uma revista, né? E eu vejo que ele investe em vocês, aposta em vocês, como é que surgiu isso aí? O Lobão entra justamente no As Próximas Horas Serão Muito Boas, que é o nosso segundo disco, né? A gente tinha um contrato com uma gravadora aqui que se chamava Orbit, né? Porque eles falaram: não, vocês vão gravar o segundo disco Orbit com a era a gente. gravadora que era da RBS? É. E daí a gente fez uma reunião com o pessoal lá, né? Ficou acertado: ó, a gente tem tanto, que era uma grana bem limitada para vocês gravarem. A gente foi no estúdio de um amigo nosso, que é o Bafo de Bira, que é o estúdio do Rafael Malenotti, dos Acústicos Valvulados, né? Com aquela grana limitada. Deixa eu só entender, falou: o Bafo de Bira é o nome do estúdio ou o apelido do Rafa? Era o nome do estúdio. Ah, que susto. Um estúdio amigo nosso, o Bafo de Bira. Não, o nome do estúdio do Rafa é Bafo de Bira. Bafo de Bira. Tá bom, um abraço, Malenotti. O Malenotti. Hoje até postou uma fotinha lá do lançamento desse disco. As Próximas Horas Serão Muito Boas. E como não tinha supervisão do pessoal da Orbit pra gente gravar ali, a gente fez do nosso jeito, ou seja, a gente fez um híbrido de gravação analógica com digital. A gente gravou a parte instrumental em fita, tocando com a banda ao vivo para pegar aquele som de rock and roll, né? E fizemos overdubs, né? A gravação de voz e das outras coisas digital. E ficou, né? Por conta de a gente ter gravado essa parte analógica em fita, ficou um som bem sujo, bem rock and roll. Quando a gente foi apresentar o disco pro pessoal da Orbit lá, eles ficaram com o cabelo em pé, eles ficaram apavorados. Queriam algo mais pop. Queriam algo mais pop, mais limpo, mais vendável. E a gente, como mais ficou... digital e menos analógico. E a gente bateu o pé que o disco ia ser daquele jeito, porque a gente ficou um tempão gravando, não tinha ninguém supervisionando a gente lá, ninguém dizendo que era para fazer desse ou daquele jeito. E a gente já tinha se empenhado em fazer, né, um disco bem rock and roll, e ele é realmente, ouvindo hoje, ele é bem louco. E então aconteceu que a gente mandou eles enfiar a gravadora no rabo, eles mandaram a gente enfiar o nosso disco também no nosso rabo. E a gente ficou com aquele disco pronto, né? Tendo que arcar com a dívida do estúdio, porque eles não quiseram lançar, eles não quiseram arcar com a dívida do estúdio, nós ficamos com uma batata quente na mão, né? Quem segurou nossa onda na época foi o Lelê Bortolatti, que era o nosso produtor, né? Tadinho, teve que vender um carro para poder arcar com a dívida do estúdio ali. Né? Legal. E numa dessas shows que a gente estava fazendo no interior, a gente ficou um ano com aquele disco sem saber o que fazer, porque naquela época a gente dependia de um selo, de uma gravadora, de uma distribuidora, para o disco chegar nas pessoas, porque era época pré-internet, pré-smartphone ainda, né? Pré-Spotify, né?
talvez até mesmo não, acho que né, né, até pré-tocador de MP3, né? Pré-iPod. Então, num show que a gente estava fazendo em Atlântida, o Lobão estava tocando junto, viu a nossa banda, ele pirou. Era um show coletivo. É um show coletivo. E ele viu vocês tocando. A gente explicou a nossa situação para ele ali, né? E na época ele tinha burlado essa coisa, ele tinha uma revista chamada Outra Coisa. Outra Coisa. Que ele tinha burlado o sistema no qual ele conseguia encartar um CD numa revista e vender nas bancas de revista e fazer com que isso tivesse uma distribuição nacional. Então ele ofereceu pra gente de lançar o disco pela revista dele, isso possibilitou a gente ter uma distribuição nacional, sendo que o nosso primeiro disco só tinha uma distribuição regional aqui no Rio Grande do Sul, e fez com que os olhos da mídia do resto do Brasil abrissem os olhos pra gente. Deu pra pagar a dívida com o estúdio? Sobrou algum ainda? Eu acho que deu, né? A dívida com o Lelê, né? A nossa dívida era com o Lelê. O Lelê abraçou a dívida. E nessa época os nossos clipes já estavam começando a passar na MTV. Essa distribuição do Lelê, essa história que a gente tinha mandado à gravadora, né? Tipo, o cara enfia a gravadora no rabo, os caras, né? O fato da gente ter batido o pé, porque a gravadora, eles ofereceram pra gente gravar o disco todo de novo, num estúdio para que soasse mais limpinho, mais pop, e a gente se recusou. A gente tinha essa opção, né? Então, como descartar aquilo que vocês tinham feito e começar de novo. E começar do zero mesmas de novo. Músicas, eles queriam. Mesmas músicas. Só outro modelo. Só que mais limpinho, né? Então a gente, naquela época do auge da nossa rebeldia, a gente recusou. Ficamos um ano inteiro com aquela batata quente na mão, sem saber se a banda ia continuar ou não. Mas nesse meio tempo também indo para São Paulo e ciscando lá, os clipes rolando na MTV, a MTV namorando a gente, de forma que a gente também tinha uma estética parecida com bandas que estavam estourando no resto do mundo naquela época, que eram os Strokes, o Jet, o The Hives. Então, essa coisa do Lobão fez com que a MTV abrisse os olhos pra gente e que uma gravadora grande abrisse os olhos pra gente também, que era a DEC,